prazer estar aqui, porque a Uninove é a nossa parceira lá no Globo Esporte há muitos e muitos anos. Eu até agradeci o reitor agora, que quando a gente mudou o formato lá em 2009, ele não tirou o patrocínio. Falei, obrigado pela força. Valeu por acreditar na gente. E eu durmo muito cedo. Então eu adoraria... Eu sei que deve ter gente com TCC. Eu adoraria atender todo mundo. Mas 9h30 o Ti tem que dormir. O Ti tem que nanar. Eu acordo 5h30 da manhã pra fazer o programa. Vocês acham que é o glamour da televisão? Vocês acham que eu chego lá meio-dia, que eu tenho um camarim? Tenho nada, tenho nem mesa. Mas enfim... eu acho que eu estava conversando com os professores de vocês e eu me identifico com muitos de vocês porque eu também levei a minha faculdade muito a sério, diferentemente de muita gente. Levei tão a sério que eu abandonei aqui a PUC. Eu achei que a PUC era ruim, não gostei da PUC, não gostava dos professores, não gostava do jeito que eles ensinavam, então eu abandonei a PUC, fui estudar nos Estados Unidos. Lá eu me formei, muito chique, né, velho? Foi mal. Aí... Lá eu me formei em telejornalismo e em psicologia. Lá eu estagiei na NBC, como disse o professor. Eu era do núcleo de investigação, então não fazia nada do que eu faço hoje. Eu usava câmera escondida, eu ia atrás de denúncia, trabalhava com a polícia. Fazia só investigativo. Foi bacana, quase me conquistou, mas eu resolvi voltar para o Brasil e fui trabalhar na Vanguarda, numa afiliada da Globo em São José dos Campos. Tem alguém do Vale do Paraíba aqui hoje? Temos? Que região? Que lugar? São José? Morei 2 anos em São José dos Campos, conheço tudo lá. Jacareí. Fiquei lá 2 anos e quando eu cheguei na Vanguarda, eu tinha 24 anos. Me colocaram primeiro como produtor, depois eu fui ser repórter do geral mesmo, fazia buraco de rua, acidente de trânsito. Eu era bom demais, fazia acidente... Era super ruim, eu não conseguia nem gravar passagem, não sabia nem segurar o microfone. O tempo foi passando e lá mesmo a Vanguarda tinha sido comprada havia pouco tempo pelo Boni, né, que era o chefão da Globo antigamente, e pelo Boninho, que é o dono do Big Brother hoje, chefe do Big Brother. Eles compraram a Vanguarda e eles estavam a fim de pegar os horários optativos que a Globo dá de presente às afiliadas, são vários, e começar a colocar a programação original. Um desses horários optativos era da 1h45 de sábado. E me deram a missão de editar e apresentar esse programa da 1h45, que chama Vanguarda Mix, que eu fazia junto com a Giovanna Tominaga, que hoje está no Video Show. O programa deu certo. Isso foi em maio de 2004. Uma super audiência na região, um sucesso enorme, graças a Deus, mas muito trabalho, muito mesmo. E ali, depois de 1 ano e meio fazendo aquilo, eu ainda estava com 25, eu achei que eu precisava estudar mais. E aí eu saí da Vanguarda, lá eu já era editor-chefe do núcleo de especiais, era o apresentador, era o editor do programa, e eu editava também o Papo Vanguarda, que era o programa do Vinícius Valverde, aquele cara que faz as entradas do Big Brother durante a programação. Só que eu achava que eu tinha que estudar mais. Aí eu voltei para São Paulo, que eu estava morando em São José, e fui fazer formação executiva em cinema e televisão na GV. E enquanto eu estava lá, eu mandei meu currículo para vários lugares, porque eu queria voltar a morar em São Paulo. E o único lugar que me deu bola foi o Sport TV. Foi o único. É bom dizer que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui na Globo. E eu levei meu currículo lá. E ninguém me deu bola. Ninguém olhou na minha cara. E o dia que vocês levarem o currículo de vocês em algum lugar e não derem bola, não liguem, porque o que vai 90% das pessoas não vão dar bola para vocês. É nóis. Na verdade, 95, eu estava querendo aliviar para vocês. Mas é assim mesmo, é difícil. E a gente vai vendo o que aparece, vai fazendo, e eu tive a sorte de ser escolhido pelo Sport TV. Era uma vaga que estava aberta há muito tempo, e eu fui trabalhar no Sport TV. Só que eu fui treinado nos Estados Unidos. Lá, o esporte, ele é feito por jornalistas, mas ele é entretenimento. As pessoas têm total noção de que esporte é show, é espetáculo. Quem já assistiu um jogo da NBA na ESPN sabe que é diferente, a transmissão é diferente, tudo diferente. E eu vim meio com aquela cabeça, eu fui treinado daquele jeito. Só que aí eu cheguei no Sport TV e as pessoas não pensavam daquele jeito. Então, por muito tempo, eu estava errado. Tudo que eu fazia estava errado, tudo que eu fazia era destroçado na edição, tudo que eu fazia era cortado, toda brincadeira que eu fazia eu tomava bronca, qualquer coisa que eu dissesse na transmissão ao vivo eu tomava bronca. Eu tomei relatório uma vez porque eu falei cara.
Eu estava no Pro Rádio, foi meu primeiro evento Globo, que o Sport TV e a Globo são no mesmo prédio, né? Aqui em São Paulo. E aí, vira e mexe, um repórter do Sport TV faz coisa para a Globo e tal, e eu fiz o Pro Rádio, que era um negócio de skate, bike, aqui no ginásio de Ibirapuera. E aí eu falei, cara, o Léo Batista me chamou no Globo Esporte, falou, Thiago Leifert. Eu falei, pois não, Léo Batista, aqui no Pro Rádio. Sandro Dias se classificou em primeiro lugar, o cara foi super bem, tirou a nota, e eu tomei relatório, porque eu falei, cara. Então, era um ambiente que, olhando para trás hoje, parece até que não existiu, porque é muito diferente. E chegou um momento, em 2007, que eu achei que eu não ia dar certo lá. Logo depois do PAN, eu achei que não funcionava. E eu desisti. Falei, bom, quer saber? Eu vou sair daqui, vou voltar para os Estados Unidos. Aí mandei e-mail para o meu chefe lá, já me arrumei um esquema de ser estagiário de novo, mas trabalhar em Los Angeles, que é outra coisa. E estava tudo certo. Falei, bom, vou embora. Em 2009, em dezembro de 2009, vou vazar. Estava determinado, ia ficar mais um aninho ali, ia ver se eu pegava uma Olimpíada e pronto. Mas eu desisti, que tudo que eu fazia estava errado. Eu chorei várias vezes. Vocês vão chorar também. O dia que vocês forem lá fazer a matéria, estou com a matéria do século aqui. Olha aqui, olha a matéria do século. Vai chegar na edição, você vai ver na TV e vai falar, não foi nada disso que eu fiz, cara. O que fizeram com a minha matéria? Vocês vão chorar também. O editor de vocês na revista, no jornal, vocês também vão chorar. E vocês vão chegar perto de desistir. Mas aí eu resolvi ficar mais um pouquinho. E aguentei. E aí eu fui para a Olimpíada. E quando eu voltei da Olimpíada, eu fui contratado pela Globo. Então eu saí do Sport TV e fui só para a Globo. Isso era setembro de 2008, logo depois da Olimpíada. E aí em dezembro de 2008... eu estava indo fazer a o último jogo do Campeonato Brasileiro, que era acho que São Paulo e Goiás, no Gama, Distrito Federal. Gol do Borges impedido. Tava assim. Tava impedido. Mas ninguém ia tirar o título do São Paulo. São Paulo ia ser campeão, mas o Borges estava impedido. Gol do Borges impedido, eu estava lá, eu fiz aquela matéria para o Globo Esporte. E no dia que eu embarquei para ir para Brasília, então começou lá, era um número do Rio de Janeiro que eu não conhecia, era meu chefe lá, o Luiz Fernando Lima, que é o penúltimo nome que aparece nos programas esportivos lá. Ele é diretor da Central Globo de Esportes. E ele falou, olha, pensa aí, em janeiro a gente está a fim de fazer umas modificações no Globo Esporte, então pensa aí nos quadros. Eu falei, tá bom, pensar nos quadros aqui. Valeu, Luiz, falou, abraço. Fui no avião, pensando nos quadros. Qual era o cenário naquela época? Em 2008, eu não sei se vocês lembram, que vocês eram muito pequenos, mas... Mentira. Em 2008, o Globo Esporte estava em rede para o Brasil inteiro. Vocês lembram disso? Era a Glenda e o Tino, numa bancada no Rio de Janeiro, e o Globo Esporte era em rede para o Brasil todo. Então, a gente estava aqui em São Paulo consumindo muita notícia de times que nada tem a ver com o estado de São Paulo, com todo o respeito ao Atlético Paranaense. Mas, por exemplo, a gente não quer saber do Flamengo, do Atlético Paranaense, tanto quanto a gente quer saber dos nossos times aqui, da nossa paróquia, certo? Então a gente estava nesse cenário. E eles queriam mudar de novo para regionalizar outra vez, porque eles cometeram um erro de transformar aquilo em nacional. Eu falei, tá bom. Só que, na verdade, o meu chefe não tinha me dado a notícia por completo. O que meu chefe queria fazer era me colocar de editor-chefe desse novo Globo Esporte em 2009. E aí ele colocou. E eu já tinha uma ideia, porque quando eu cheguei lá em 2006... na minha segunda ou terceira semana, eu mandei um e-mail para o cara que me contratou. Falei, olha, eu estou assistindo o Globo Esporte e tá chato, tá ruim. Vocês precisam fazer umas modificações. Eu dei uma série de sugestões. Falei, olha, por que vocês não desligam o teleprompter? Todo mundo sabe o que é um TP, né? Nós. Por que vocês não desligam o teleprompter? Vamos falar de videogame. Esporte eletrônico está crescendo. O Chaves é sempre uma ameaça, e então a gente precisa... Verdade. Chapolin também. Fresh Prince of Bel-Air também. Então, é uma ameaça. Vamos falar de videogame. Quem sabe a molecada volta. Vamos jogar sal nesse programa, entendeu? Vamos trazer um pouco a brincadeira do torcedor para dentro também. Vamos falar um pouco mais a linguagem do torcedor, porque a gente dava a notícia do rebaixamento e a do título com a mesma entonação, né? Aquela mesma linha isoelétrica. Aquele mesmo jeito. Então eu achava que faltava sal, e desligar o teleprompter, e mudar o cenário, fazer uma coisa mais física, botar comentarista no estúdio, analisar lance, fazer mais link, fazer mais entrada ao vivo. Eu escrevi isso em 2006. Ninguém me ouviu. Aí
em 2009, quando ele resolveu, em 2008, no final, quando ele resolveu me colocar de editor, eu peguei aquele mesmo e-mail que eu tinha mandado em 2006 e resolvi gravar um piloto. Gravei. E eles gostaram. E aí, no dia 12 de janeiro de 2009, a gente estreou o Globo Esporte com esse formato que ele está hoje. Só que, vou tentar explicar isso da maneira mais delicada possível, o pessoal da engenharia da Globo não ficar bravo comigo. São 3 estúdios lá. Os 3 estúdios, cada um está ligado num controle. Todo mundo já brincou num switcher, né? Aqui sabe no estúdio TV como é que é. Então, o estúdio 2, que é o estúdio do Globo Esporte, está ligado no controle 2. O estúdio 2 também era o estúdio da Ana Maria Braga e era o estúdio do Globo Esporte antigo, quando ele ainda era em São Paulo. Quando o Globo Esporte foi para o Rio, na mesma época, a Ana Maria Braga foi para o Rio também. Então, o estúdio 2 e o controle 2 ficaram praticamente abandonados. Quando quebrava alguma coisa do controle 1 ou do controle 3, ao invés de mandar uma carta para a Sony no Japão para pedir a peça nova, o reflexo normal de um profissional de TV que é consertar rápido era ir até o controle 2, abrir a máquina, tirar a peça que estava boa e repor no outro controle que estava sendo usado. Então, o controle 2, que era o nosso controle, foi sucateado. E a hora que a gente colocou o Globo Esporte no ar, com 4 faixas de áudio, música e efeito especial e o cacete, apertava play, estava tudo quebrado. Então a gente mandava rodar o 1, rodava o 2, porque o fio estava trocado. Aí você queria rodar o B, rodava o C. Você soma isso, um apresentador que estava começando, porque eu estava começando ali fazendo aquele negócio. Uma equipe que estava se acostumando a um jornal que não tem teleprompter, que é o guia, é a bíblia dos telejornais. Não tem. Então você tem uma fórmula da desgraça. E foi uma desgraça. As 3 primeiras semanas de Globo Esporte foram uma desgraça. Eu não quero voltar no tempo para lá nunca mais. Se eu chegar no céu e São Pedro falar, por que você não vai lá para 2009? Não, 2009 me manda para o inferno, mas 2009 eu não quero de novo, nunca mais. Com o tempo a coisa foi andando, por alguns momentos, meus oráculos, meus chefes, se assustaram com alguma coisa que eu fiz ou falei e tentaram falar, poxa, será que não é melhor desistir ou será que não é melhor voltar atrás? E aí acho que meu mérito foi ser teimoso, falar, não, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo, vai dar certo, confia em mim que a gente vai conseguir. E eu prometo tal número de audiência. Quando chegou em maio, eu atingi o tal número de audiência. Então, essa parte a gente resolveu. Só que eu estou contando tudo superficialmente para vocês. Agora eu vou contar a parte interna. Eu era o repórter mais novo de todos. E de repente eu virei chefe. É bonito, né? É super bonito. É lindo. Vocês não sabem o que eu sofri. Algum de vocês aqui já é chefe em alguma coisa? Mas vocês vão ser. Vocês vão ser. Estava conversando com o reitor agora, o filho dele é super moço, já dá aula e tal. É um sofrimento. Porque o jovem, o cara que sai da faculdade, ele está errado. Tudo que você disser no seu estágio está errado. E as pessoas têm medo de tudo que é novo. Então eu estava lá num formato novo, eu era chefe dos caras de novo. E tem uma coisa que eu ainda não contei para vocês, mas assim, eu sou filho de um diretor da área comercial da TV Globo. Agora está tudo explicado, né? Agora está tudo explicado. Eu sempre deixo isso para o final. O meu pai não trabalha no jornalismo. O meu pai não é nem do prédio do jornalismo. Meu pai nunca entrou na redação. Meu pai trabalha em outro prédio. Meu pai é do comercial. Meu pai faz uma coisa completamente diferente. Meu pai trabalha com publicidade. Meu pai é presidente do CONAR. Estudou bem. Ponto para você, estrelinha aqui. Meu pai nunca me ajudou em nada. Não. Ué? Liga lá no RH. Ele não só nunca me ajudou em nada, como se ele quisesse me ajudar, eu não aceitaria. Óbvio. E ele também não ofereceria.